Beleza, caveiras? Voltamos então, dando continuidade ao nosso estudo. A gente está falando do tema princípios fundamentais. No primeiro bloco, nós fizemos uma introdução acerca do direito constitucional. Expliquei para você o que era o direito constitucional, o que é a Constituição e qual a importância da Constituição no estudo, não só para o cargo de soldado da PMGO, mas também para o CFO. Dei algumas dicas, não só para a galera que vai fazer a prova de soldado, que é o nosso foco nesse curso aqui em específico. A gente está falando de pontos previsto no conteúdo programático para o cargo de soldado. Mas eu dei várias dicas, inclusive, para a galera que vai fazer o CFO na primeira parte do bloco. Nessa segunda parte, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar no primeiro bloco. Falei para vocês, expliquei para vocês sobre os fundamentos da Constituição Federal, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e falamos também sobre o pluralismo político, passei um procedimento mnemônico lá, né? O tal do Sociedibablu, e começamos a citar, a desmembrar ali o caput do artigo 1º da Constituição, com forma de Estado, forma de governo, regime de governo, e finalizamos o bloco falando, é claro, do sistema de governo. Bem, dando continuidade a essa parte do sistema de governo, não é surpresa para você, desde o bloco anterior, que o sistema de governo adotado pela Constituição Federal, né, pelo nosso direito constitucional, é o sistema de governo chamado de presidencialista. É claro que vamos falar mais sobre o sistema presidencialista, sobre o presidente como um todo, no estudo, né, acerca do poder executivo. Mas, por enquanto, eu preciso que você entenda o seguinte. Na hora da prova, vai vir para você a seguinte questão. Vai ser dessa forma que vai cobrar lá. Ó. Assinale abaixo a alternativa que apresenta o nosso sistema de governo adotado pela Constituição Federal. Você vai marcar o X no nome sistema presidencialista. Só que eu já vi questões de prova cobrando o que era o sistema presidencialista. E é por esse motivo que eu vou falar agora para você. O que acontece? O sistema presidencialista, se você puder anotar, coloque aí no seu caderno. Se você já sabia dessa informação, beleza, não precisa anotar. Se você perceber que é uma informação que você não vai esquecer tão rápido, ou que você não vai esquecer nunca, você não precisa anotar. Mas se você não conhecia ou percebe que pode esquecer, anote aí. O sistema presidencialista significa o quê? Vou simplificar para você sem muita perfumaria jurídica. Significa que as funções de chefe de Estado e chefe de governo é exercida pela mesma pessoa. Essa pessoa aqui no Brasil é o nosso presidente da República. Atualmente, né, eu não gosto de citar nomes, mas atualmente o nosso presidente é quem? Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nosso chefe de Estado e chefe de governo. Professor, o que tem a ver chefe de Estado e chefe de governo? Ligado aí ao presidencialismo. É simples. Tá? Países em que são adotados o sistema presidencialista, né, como sistema de governo, significa dizer que as funções de chefe de Estado significa representar o Brasil externamente. Então vai ter uma conferência da ONU lá na puta que pariu. Por exemplo, lá na China, lá nos Estados Unidos. Quem é que vai representar o Brasil? Quem vai representar o Brasil é o chefe de Estado. E quem que é o chefe de Estado? O nosso presidente da República, o Bolsonaro. Professor, mas quem administra o país internamente? Quem administra o país internamente é o chefe de governo. E quem que é o chefe de governo? O Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Então significa que no Brasil, tá, por meio, obviamente, de uma adoção da Constituição Federal, o nosso sistema de governo é o sistema presidencialista, em que as funções de chefe de Estado e chefe de governo está concentrada na mão de uma única pessoa, que é o Bolsonaro. Ah, professor, eu já entendi. Diferente disso, seria o quê? O tal do sistema parlamentarista. No Brasil nós não adotamos, mas é interessante você entender. Nos países em que for adotado como sistema de governo um sistema parlamentarista, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são exercidas por pessoas distintas. Aí você tem geralmente lá um presidente, mas não porque o sistema dele é presidencialista. Por exemplo, nós temos aqui Portugal, pertinho aqui, né? Pertinho assim que eu digo entre aspas, né? Portugal, por exemplo, é sistema parlamentarista. E lá você tem um presidente. Mas o presidente lá ele não tem as duas funções. Ele só exerce a função de chefe de Estado. Só para representar o país externamente e sancionar as leis. Agora, internamente, como chefe de governo, aí você tem um outro camarada chamado de primeiro-ministro. Nós podemos citar como exemplo a Itália também, que lá o sistema adotado é o sistema parlamentarista e não presidencialista. Beleza? Professor, entendi. Então, se fosse para me traduzir, anotar aqui de forma resumida, eu teria que lembrar o quê? Você teria que lembrar que no sistema presidencialista, as funções de chefe de Estado e chefe de governo estão na mão de uma única pessoa. No sistema parlamentarista, as funções de chefe de Estado e chefe de governo estão em mãos distintas. Tá? Você tem, basicamente, aí um agente para realizar cada função dessa. Beleza? Professor, tudo bem. Já entendi tudo, já anotei e na minha prova, muito provavelmente, vai cair só esse nome presidencialista e eu tenho que marcar, né? Isso mesmo. Agora, eu quero voltar um detalhezinho com você aqui, lá no artigo 1º. Lembra que eu agora há pouco circulei, agora há pouco que eu digo, no primeiro bloco, eu circulei aqui o nome indissolúvel? Pois é, esse nome aqui, ó, ele gosta de cair em prova. Só que ele cai em prova dessa forma? Não, ele não cai assim em prova. Ele cai em prova o nome dissolúvel. Então tome muito cuidado, porque questão da PMGO, meu irmão, tá? Pode guardar isso que eu tô. Quem tá te falando aqui não é um cara, quem tá te ensinando aqui, tá? Não se trata de um cara virgem ensinando alguém a transar.
Quem tá falando aqui para você é um camarada que já fez vários concursos públicos, entendeu? Já fiz prova pra caralho. Prova demais da conta, reprovei muitas provas, inclusive tive a honra de ser o primeiro colocado na PMGO. Mas não é só com esse primeiro lugar que eu trago essa experiência para você. Então, cuidado. Prova de polícia militar, principalmente polícia militar, gosta de cobrar a literalidade do que está nas normas, do que está na lei, do que está na Constituição, do que está no Código Penal. Aí o examinador vai lá e coloca assim para você, ó, a República Federal, assinar a alternativa correta no que diz respeito aos princípios fundamentais. Aí vem na letra A. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um dos seus fundamentos, por exemplo, a soberania. Aí você marca, ó, beleza, soberania realmente é um fundamento, tudo certinho aqui, bacana, falou da união, falou do estado, falou do município, falou do DF, falou aqui realmente, ó, República Federativa, forma de estado, forma de governo e tal, falou da democrata lá embaixo, regime de governo, bacana. Você vai mais com X, cuidado. Ele trocou a palavra indissolúvel por dissolúvel. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes tem alguns prefixos negativos ali, um in, uma negação ali, um não, eles colocam um sim, tá? Um sempre eles colocam talvez e por aí vai. Então você tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, valeu? Professor, tudo bem, já entendi tudo sobre os fundamentos, entendi um pouco sobre o artigo 1º da Constituição, entendi tudo sobre o artigo 1º parágrafo único, forma de Estado, forma de governo, regime de governo e sistema de governo. Agora, eu preciso que você entenda sobre a separação dos poderes, que é basicamente aí um terceiro, segundo tema dentro dos princípios fundamentais. Dentro da separação dos poderes, você precisa entender o quê? Só o que está aí na letra da lei e um pouco de teoria. Separação dos poderes significa dizer o quê? São poderes da União, independentes, guarde essas duas palavras aqui, porque isso aqui também está em prova, ó, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então são os três poderes previstos na Constituição Federal. Quando ele fala executivo, legislativo e judiciário, são os únicos poderes. O que é comum na hora da prova? Na hora das provas é comum o examinador colocar o Ministério Público. Na hora da prova é comum o examinador trocar a expressão judiciário por juiz. Tá, cara, aí não tá juiz, aí tá judiciário. Então, no meu ponto de vista, se você coloca juiz, a questão tá errada. Eu sou, mas o juiz é quem apresenta o poder judiciário. Eu sei, mas não é unicamente o juiz. Você tem desembargador, você tem ministro, e por aí vai. Tá? Que também está ligado ao poder judiciário. Então, caiu na sua prova, você vai lembrar o quê? São poderes independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Para que servem esses três poderes, professor? Cada um tem suas funções típicas e atípicas. Mas não vamos estudar isso agora. Isso é tema para a gente aprofundar um pouco quando a gente trabalha o tema dos poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Aí a gente aprofunda um pouco mais sobre eles. Por enquanto, eu preciso que você fique atento ainda por cima a essas palavras, ó, independentes e harmônicos entre si. Tem hora que o examinador vem e muda bem aqui, ó, ele coloca dependente. Os poderes, eles não são dependentes. Os poderes, eles são independentes. Tá? Obviamente são harmônicos, né? A convivência deles deve ser harmônica. Como assim, professor? A atuação de um que coopera para a atuação do outro. E aí, muita gente até critica, né? Para a galera que vai fazer o CFO, cuidado, um pouquinho mais aprofundado agora. E quando eu falo assim, galera que vai fazer o CFO, não é que esse curso ele é disponibilizado tanto para quem vai fazer soldado, tanto para quem vai fazer CFO. Nada disso. Vocês sabem que uma das marcas do Caveiras Negras Concurso é cada um no seu quadrado. Preparatório de CFO é uma coisa, preparatório de soldado é outra coisa. Esse preparatório, esta aula, é para soldado. Mas nós sabemos que tem muitos dos nossos alunos que estudam com a gente para soldado, mas que vai fazer o CFO. Então, sempre que eu posso, eu dou uma diquinha ou outra, desde que não atrapalhe o bom andamento da aula, beleza? O que acontece? Vai fazer o CFO? Cuidado. É comum parte da doutrina, uma respeitável corrente doutrinária, falar assim que, na verdade, nós não teríamos três poderes, que o poder é único e soberano. O que nós teríamos era três funções: função legislativa, função administrativa e função judiciária. Né? Uma função para criar as leis, nessa ideia de poder legislativo, uma função para administrar a máquina pública, que seria a função administrativa, aí chamado de poder executivo, e uma função judiciária, dizer o direito no caso concreto, dar decisões de acordo com um conflito de interesse, que seria, que está traduzido na Constituição com o nome Poder Judiciário. Eu respeito, obviamente, tal corrente doutrinária, mas o que prevalece não é isso. O que prevalece na hora da prova, tanto para você que vai fazer soldado, assim como para você que vai fazer CFO, é que são poderes e não necessariamente funções. Tá? Poder executivo, legislativo e judiciário, devendo, obviamente, ter uma convivência harmônica, mas, claro, eles são independentes. Professor, tudo bem, essa parte eu já entendi. Então, o senhor falou que o poder legislativo é para criar as leis. Sim, a princípio, é para exercer aquilo que é chamado de função legiferante. Professor, traduz isso aí para a gente com o método botequês. Método botequês, como você já sabe, é aquela conversa mais informal possível. Uma conversa que realmente consigo me conectar com você. E não adianta eu ficar aqui explicando a linguagem jurídica. Eu preciso fazer com que você acerte a questão de prova.
Então, às vezes eu falo função legiferante, você não entende. O que é função legiferante? É a função de criar as leis, meu irmão. É fácil mais, ó. Quem é que cria as leis? O Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo que está representado no âmbito dos municípios pela Câmara Municipal, né, por meio lá dos vereadores, tá? No âmbito dos estados, pela Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais, e no âmbito da União, pelo Congresso Nacional, que são os senadores da República e os deputados federais, que são representantes do povo. Então, esses são as casas legislativas. São responsáveis pela criação de leis nas suas respectivas áreas de competência. Então, aí, a função típica do Poder Legislativo é legislar, é criar as leis. Agora, a função do Executivo é diferente. A função do Executivo é administrar. E eu estou dizendo função típica. O Executivo, a princípio, a sua principal função é administrar. No âmbito dos municípios, por meio da prefeitura, né? Quem está lá? O prefeito. No âmbito do Estado, que é a governadoria do Estado, ou seja, o governador. Aqui no Estado de Goiás, por exemplo, o nosso governador Ronaldo Caiado. Professor, e no âmbito do Distrito Federal? Lá também tem a governadoria do DF, chamada de GDF, Governadoria do Distrito Federal. Quem está lá, professor? Um governador. Cuidado, de vez em quando cai em prova falando que no DF é prefeito. Não é prefeito, tá bom? No DF é governador, beleza? Lá no Distrito Federal. E no âmbito da União, você já sabe quem, professor? A presidência da República, o órgão presidência da República, por meio do seu presidente, tá? Atualmente, o nosso presidente, pelo menos no momento que eu estou gravando essa aula, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, o Poder Executivo ele serve para administrar nas suas respectivas áreas de competência. Professor, e o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é para dizer o direito, no caso concreto, das decisões judiciais aí de acordo com cada conflito, né? E aí nós temos justiça de primeiro grau, segundo grau, aí nós temos os tribunais superiores e nós temos o STF. Então você tem o juiz de direito, o juiz federal, depois você tem os TRFs, né? E você tem ainda, por cima, no âmbito dos estados, o TJ, os tribunais de justiça, aí você tem os tribunais superiores, os 4 tribunais superiores lá, STJ, STM, TST e TSE, e você tem depois o Supremo Tribunal Federal. Mas eu só resumi para você um pouco dessa organização dos poderes. Que aqui nós estamos falando da separação dos poderes. Muita gente chama de tripartição dos poderes. Está errado? Não, não está errado. Você pode chamar de tripartição também. Agora tem um detalhe. Aspecto um pouco doutrinário agora. Pode ser que caia na sua prova. Se cair na sua prova, por exemplo, né, quem foi o criador dessa primeira, quem foi o precursor, por exemplo, dessa ideia de separação dos poderes? Isso já caiu em determinada prova, falando que às vezes tinha sido outros filósofos e por aí vai. Mas enfim, quem criou essa expressão de tripartição foi o barão Charles de Montesquieu, tá? Que você escreve aqui Montesquieu. Se você quiser falar Montesquieu, não tem problema, pode falar Montesquieu. Eu não sou muito grilado com isso, não. Eu tenho raiva, na verdade, desse preconceito linguístico que as pessoas, porque você fala da forma que você está lendo, você está vendo, a pessoa quer, mas não é Montesquieu, professor, é Montesquieu. Tudo bem. Interessante você acertar a questão de prova, não é verdade? Então vamos lá. O precursor dessa tripartição foi quem? O barão Charles de Montesquieu, no ano de 1748, a partir de sua obra, O Espírito das Leis. Essa obra, isso aqui já caiu em prova, você tem ideia. E não foi prova de juiz, de delegado, não. Prova de concurso de polícia. Tá? Perguntou, na verdade, quem foi o precursor aí dessa ideia de tripartição dos poderes, de tripartição de funções, aquela coisa toda. E aí, é claro, caiu falando que tinha sido outro camarada aí, Aristóteles e por aí vai, mas não foi Montesquieu, lá em 1748. Só que, é claro, essa teoria hoje, a gente não tem mais a adoção exatamente da forma que foi. Em 1748 era uma coisa. Agora, né, hoje em dia nós temos a ideia de quê, professor? Do sistema de freios e contrapesos, tá? Que obviamente traduzido aí de forma, eu não sei se é americana, acho que é americano, né? Com check and balance ou check and balance. O que significa isso, professor? A característica que um poder tem de controlar o outro. Você vai perceber ao longo do nosso estudo de direito constitucional que em determinadas situações o poder executivo controla o poder legislativo controla o judiciário controla os dois e por aí vai. Então, cada poder tem as suas funções típicas e atípicas. Nós exploraremos isso em outra oportunidade, quando a gente for falar, por exemplo, de organização dos poderes, se assim Deus desejar. Então, quando a gente for falar de organização dos poderes, eu vou explicar para você um pouco mais sobre função típica e sobre função atípica de cada poder. Aí você vai entender mais essa ideia, essa teoria dos freios e contrapeso, ou melhor, check and balance. Beleza? Professor, tudo bem, já entendi. E na hora da minha prova de PMGO cai o quê? Meu amigo, na sua prova da PMGO cai o que está na letra da lei. Essa explicação toda que eu trago para você é porque a videoaula tem que ser completa. Mas você sabe também que aqui no clube da PMGO você tem à sua disposição também apostila, você tem questões, você tem tudo. Tudo que eu estou falando aqui está na apostila para você. Então, se você quiser, pode focar na apostila também. Pode, na verdade, eu acho que deve assistir, se for assistir as videoaulas, assistir a videoaula com a apostila aberta para estar acompanhando. Valeu? Vamos lá então, dando continuidade.
Saindo do artigo 2º, nós entramos agora em outro subtema dentro dos princípios fundamentais, chamado de objetivos fundamentais. Mas o que são os objetivos fundamentais, professor? Bem, é a ideia de futuro. Quais são os objetivos da Constituição? É os que estão aqui, no artigo 3º da Constituição Federal. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bem, esses aí são os 4 objetivos fundamentais. Como é que isso aí cai na minha prova? Lembra lá dos fundamentos que nós trabalhamos no nosso primeiro bloco? Lembra quais são os fundamentos? Soberania, lembramos lá, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social em trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Pois é, o examinador coloca lá na prova. Assinale a opção que apresenta um dos objetivos fundamentais. De 4 ou 5 opções, você coloca a 4 opção, 3 era fundamento e uma só era objetivo. É assim que o examinador faz. Ele tenta confundir você. Na maioria das questões de prova, ele tenta confundir objetivos com fundamentos. E aí você deve fazer o quê, professor? Deve decorar. Professor, mas lá no artigo 1º já tem um esquema do Sousa de Vaplu. Aqui embaixo eu tenho um esqueminha também pra gente, para ajudar a gente a decorar os objetivos? Tenho sim, tá? Só que antes até, eu vou falar para você do esquema e depois eu vou voltar um pouco na letra da lei para te passar alguns bizus aí que o examinador gosta de trocar na hora da prova. O que acontece? Eu tenho aqui um mnemônico para você, o GPCE. GPCE aqui, para facilitar para você, eu gosto de falar de quem, professor? De Grande Prêmio do Ceará. Professor, o que é Grande Prêmio do Ceará? O GPCE, entendeu? Grande Prêmio do Ceará. Então, quando eu falo de GPCE, é justamente isso. Se você lembrar do Grande Prêmio do Ceará na hora da sua prova, você vai acertar. Tem um outro procedimento que eu também vou te passar, mais conhecido que eu também aprendi resolvendo questões, essas coisas. Mas vamos lá. O que é o Grande Prêmio do Ceará, professor? O Grande Prêmio do Ceará é o seguinte, ó. O G é de garantir o desenvolvimento nacional. Então, se você pegasse lá, aqui agora seria o quê? Ó? Seria garantir o desenvolvimento nacional. O P, professor, é de promover o bem de todos, ó. Essa última parte, ó. O último inciso. Promover o bem de todos aqui, ó. Promover, do garantir, agora aqui, ó. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. O C de quê, professor? É de construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o E, erradicar a pobreza, agora sim, ó. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pronto. Então tá aí. O GPCE, que seria o Grande Prêmio do Ceará, para te ajudar. Tem um outro procedimento mnemônico que eu não gosto muito dele, mas eu vou te passar. De repente você se identifica mais com ele, que é o chamado de assim, ó. COGAERPRO. Tá? Muita gente chama de COGAERPRO ou COGAERPRO. Se você quiser, pode ficar com qualquer um deles. Tá? O CO aqui é de quê? Construir uma sociedade livre e solidária. O GA aqui de garantir o desenvolvimento nacional. O R aqui de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o PRO aqui de promover o bem de todos. Então você pode ficar com qualquer mnemônico desse. Se você quiser, por exemplo, o Grande Prêmio do Ceará, é o GPCE. Se você preferir o COGAERPRO, tá? Qualquer um deles vão te ajudar, tá bom? Professor, tudo bem, essa parte eu já entendi. Então aqui eu tenho que decorar? Tem que decorar, meu irmão. Na hora da sua prova não exige mais que isso, não. Exige um sistema de decoreba. Ele nem vai te perguntar o que é erradicar a pobreza, porque nos objetivos, ele poderia no máximo perguntar isso nos fundamentos. Até falei um pouquinho sobre cada fundamento lá, mas bem resumido. Mas porque isso não é o perfil da hora da prova. Na hora da prova, cobra para você a letra da lei. Aqui, muito mais difícil ainda. Na parte dos objetivos, você pode perceber que cada inciso já basicamente é autoexplicativo. Quando ele fala, por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Precisa explicar isso aí? Não, ele já é autoexplicativo. É a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Mas o que acontece? Eu falei para você que depois que eu passasse o mnemônico, nós iríamos voltar no artigo 3º para eu te passar algumas dicas. O que acontece? Cuidado. Em determinadas questões, o examinador, ele tira a palavra construir e coloca construção, tá certa? Tá? Ele tira a ideia ali de verbo e transforma ali um substantivo, por exemplo, né? De construir, ele coloca o quê, professor? Coloca construção. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tá certo? É um fundamento, aliás, é um objetivo da República Federativa do Brasil. Cuidado também com as palavras. Ele coloca, ó, construir sociedade livre, às vezes ele coloca injusta no meio lá para te confundir, não é injusta, é justa. Outro detalhe, aqui tem o nome solidária, às vezes coloca solitária. Cara, ele só tira o D aqui, ó, e coloca um T. Cuidado com isso, porque isso é só o quê, professor? Letra de lei. Professor, mas isso não é justo.
E é muito difícil para a gente acertar a questão. Então, se eu estou começando a estudar agora, pode ficar tranquilo. Com o tempo, você vai pegar a moral disso aqui rapidinho, não vai errar mais nenhuma questão. Tá bom? No início eu também errava. Eu caí muito nessas pegadinhas aí de solitária com solidária, com justa e trocava por injusta, entendeu? Eu já errei questão até nessa parte de livro. Tinha lá, construir sociedade presa, justa e solidária. Parece que eu passei por cima da palavra presa e só li o nome justa e solidária. E errei a questão. Mas tudo é uma questão de treino, a gente vai se ajudando. É por isso que eu sempre digo que é muito importante você resolver questões. E aqui no Caveiras Negras Concurso, toda aula já tem suas questões separadas. E não é separada aquelas questões, por exemplo, de juiz, não. É questão do nível PMGO, porra. É simples. Você terminou de assistir essa aula, por exemplo, você vai poder olhar aqui na sua hora da aluna, ó, aqui abaixo dessa aula vai estar para você a apostila de tudo que eu falei aqui, está na apostila, de uma forma bem organizada, e que eu converso para você também. Muita gente tem mandado abraço e elogio para a gente, ó. Um grande beijo para todo mundo. A gente tem elogiado bastante o nosso curso. Professor, eu leio o PDF, a mesma coisa que escutando o senhor falar. É porque o nosso PDF não é um Ctrl-C, Ctrl-V de livro. Nosso PDF é construído em cima da aula do professor. Depois que eu termino essa aula aqui, meu amigo, o meu PDF já está pronto. Mas depois que eu terminar a aula, eu vou revisar o meu PDF, assistindo a minha aula e vou colocando os exemplos que eu utilizei na aula, para que o aluno se identifique melhor. Eu converso com o aluno, eu chamo o aluno de meu querido, eu xingo no PDF. Por quê? Porque para ficar uma coisa realmente original, para você olhar para o PDF e lembrar que é exatamente o que está previsto na aula. Beleza? Então, abaixo do PDF, você vai ver que já tem uma lista com 20 questões para você resolver sobre esse tema. Por que é importante ter essa lista, professor? Para que você coloque em prática o que você estudou. Aí você vai conseguir olhar nas questões e começar a aplicar as dicas que eu te falei aqui. Toda aula nossa é assim. Todo tema. Não só de direito constitucional, mas de qualquer outra disciplina aqui no curso lá no PMGO 2022. Beleza? Vamos dar continuidade então. Tome cuidado com essas expressões, ó, garantir o desenvolvimento nacional, às vezes coloca garantir o desenvolvimento internacional, erradicar a pobreza e a marginalização. Aí tem aqui, ó, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, na hora que ele troca esse nome regionais bem aqui, ó, e coloca o nome culturais, vai estar errado. Beleza? Professor, tudo bem, já entendi tudo sobre os objetivos fundamentais. Se você já entendeu sobre os objetivos fundamentais, nós vamos passar para o nosso último subtópico, dentro de princípios fundamentais, que é o artigo 4º. Vamos falar agora sobre os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais, que também não passa de mero decoreba. Na hora da prova, muita gente tem um pouco de pavor. É engraçado porque eu ministro aula há mais de 5 anos em preparatórios online e presencial, e eu sempre escuto a galera falar assim, cara, quando cai alguma coisa sobre os fundamentos no artigo 1º, aquela parte de forma de Estado, forma de governo, ali o decoreba bem tranquilo, também consigo matar a pau. Fala de separação dos poderes e objetivos fundamentais. Do artigo 1º ao 3º acerto tudo. Mas quando cai para mim o artigo 4º, porque são 10 incisos, cara. E esses 10 incisos, eles devem ser decorados. Que você, ou não, você tem que decorar aqueles 10 incisos e observar todos os detalhes, todas as nuances ali de possíveis pegadinhas na hora da prova. Mas eu vou te mostrar aqui que é facinho demais da conta. De uma forma que você ainda não viu, talvez você não tenha olhado por esse lado com o demônio que eu vou te passar para acertar tudo. Vamos lá então? Então tá aí. Princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. O que acontece, professor? Quando você fala, o que significa isso? Princípios que regem, princípios, porque nós estamos falando dos princípios fundamentais. Beleza. Que regem o Brasil em suas relações internacionais. São os princípios do qual, como é que o Brasil vai se comportar sob a ótica internacional. Peraí, como é que nós vamos nos comportar? Nós vamos apoiar sempre as guerras ou nós vamos solucionar os conflitos de forma pacífica? Para aí, nós vamos trabalhar com a intervenção ou a não intervenção? Como é que vai ser? Nós vamos conceder, quando alguém estiver sendo perseguido por alguém, nós vamos conceder um asilo político ou não? Vamos assim, aqui não, daqui você não vai para cá não, vai, se vira e sua guerra é para lá. É mais ou menos isso, entendeu? É isso que nós vamos falar aqui agora. E é um processo de decoreba. Aí você vai decorar. Vamos lá. Quais são esses princípios? Ó, a República Federativa do Brasil rege suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí vamos começar. Primeiro deles, independência nacional. Beleza, Brasil, país independente. Depois, inciso 2, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Aí o parágrafo único ainda bem traz para a gente que a República Federativa do Brasil buscará a integração política, econômica, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Toda informação que o professor Caldeira lê e grifar para você, você grifa no seu material. E aquelas que eu não grifar, mas se de alguma forma você sentir vontade, grife também. Por quê? Porque talvez eu não tenha percebido um detalhe interessante, você já percebeu, já respondeu a questão sobre isso, você grifa.
Essa parte que eu acabei de pintar aqui para você, latino-americano das nações, eu já vi cair em prova, visando a formação da comunidade paulatina-americana. Professor, mas é ridículo esse negócio, eu já vi isso em algum lugar? Eu não, já vi na hora da questão de prova. Então, não se assuste, o examinador pode inventar tudo para a questão ficar errada, e você precisa plotar esse erro na hora e fugir da pegadinha, beleza? Agora vamos lá. Professor, o que eu tenho que fazer com esses 10 incisos? Tem que decorar, ué. Você não decorou, por exemplo, os objetivos? A ideia do Grande Prêmio do Ceará, tá? O GPCE, ou então o COGAE? Você não decorou aqui o sócio de Vaplu? No artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho, iniciativa e pluralismo político? Beleza. Agora você precisa decorar isso aqui. Você precisa decorar os princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais. Mas, professor, mas tá difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Foi o último que eu decorei também. Só que como eu decorei, professor? Com o mnemônicozinho que eu também vi no site de questões. Esse mnemônico que eu vi lá no site de questões chamado A Prova. Não sei se você já ouviu falar nele. Eu vi lá um dia no comentário. Lá. E que comentário era, professor? O tal do CCDNA2IPRS. É o procedimento mnemônico que você adota para decorar o artigo 4º. Professor, então vamos lá, me mostra aí. Tá aqui na tela já para você. Eu deixei escrito aí, tá? Que às vezes o professor vai chegando no final da aula, a letra vai ficando ruim, né? Então eu já deixei aqui para você, ó. A dica tá aí, ó. CCDNA2IPRS. Eu vou indicar para você aqui, ó. CC por quê? Porque tem duas coisas que começam com a letra. Tem dois princípios que começam com o quê? Com a letra C. Vamos lá identificar quais são eles? Olha aqui, ó. Concessão, deixa eu pegar a caneta vermelha, ó. Concessão de asilo político e cooperação entre os povos pelo progresso da humanidade. Então tá aí, o CC. DNA, professor, então é porque vai ter um com D, outro com A, né? DNA, então vamos lá. Primeiro D aqui, você vai perceber aonde? Defesa da paz, tá aqui em cima, tá? Defesa da paz. O N, professor, não intervenção, tá? Aqui, ó, então, defesa da paz, não intervenção. E o A aqui, professor, autodeterminação dos povos, tá aqui em cima no inciso 3. Aqui é 2I, tá bom? Não é 2L, tá? Então, eu coloquei tudo de maiúsculo, né? O L seria dessa forma. Então, aqui é 2I. 2I por quê? Porque tem dois que começam com I. Igualdade entre os estados e independência nacional. Então, foi os 2I. E o PRS, professor? Foi o que sobrou. O P é de quê, professor? Prevalência dos direitos humanos. Beleza. O R é de quê, professor? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. E o S... aqui é de quê? Solução pacífica do conflito. Então é isso aí. CCDNA 2IPRS. Você consegue matar tranquilamente essa ideia dos princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Professor, basta saber aí CCDNA 2IPRS, tá tudo certo? Não. É óbvio que não, você tem que ler primeiro. Então foi por isso que nós lemos, depois a gente veio com a dica, depois eu voltei mostrando para você onde é que estava cada letra, atrelando cada coisa, cada um no seu quadrado. Mas é claro, você precisa de ler. Precisa entender o que é, professor, repúdio, terrorismo e racismo? Não, porque o examinador não cobra isso na sua prova. O examinador cobra do jeitinho que tá aí. Valeu? Então, nós chegamos ao final do nosso bloco. Para a gente concluir aqui o nosso estudo, eu vou responder apenas algumas questões, fechando o tempo ainda com 27 minutos. Vou responder algumas questões com você, só para te mostrar como esse assunto cai em prova. Beleza? Rapidinho. Eu provavelmente vou passar dos 30, mas nós já terminamos o conteúdo dentro do prazo. Agora eu vou responder as questões. Se você não quiser acompanhar as questões, pode finalizar a aula por aqui. Um beijo para quem for de beijo e um abraço para quem for de abraço. E não se esqueça, na hora da prova, o examinador cobra justamente dessa forma, tentando confundir você, fundamento com objetivo e por aí vai. Sacou? Vamos lá então responder algumas questões. Vamos identificar como é que esse assunto está em prova. Vamos responder a primeira questão aí. Tá? É o seguinte, ó. Marque a alternativa incorreta sobre os princípios fundamentais da República, sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal. De cara, você tem que observar um detalhe, ó. Ó a dica aqui, ó. Questão incorreta. E está pedindo a alternativa errada. Então, nós não vamos marcar como for certo. Beleza? Vamos lá. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal de 1988. A princípio, isso aqui parece estar certo. Está lá no artigo 1º, parágrafo único. Letra B. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados, municípios, e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Beleza, a princípio está certo. Artigo 1º, caput da Constituição Federal. Letra C. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Até aqui certo. E o Ministério Público. Opa, aqui está o erro, ó. Ministério Público. Ministério Público não faz parte dos poderes. Portanto, gabarito correto aqui é a letra C nessa questão. Viu que é bem tranquilo? As questões quando caem é justamente dessa forma. Inclusive, graças a Deus, nem me lembrava disso, né? Mas graças a Deus caiu aqui, ó, o Ministério Público, da forma que eu falei para vocês, que geralmente cairia. Vamos lá para mais uma questão? Mais uma questão, então. Essa é a nossa segunda questão.
constitui-se como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Se ele pediu o objetivo, é o que está no artigo 3º da Constituição. Não se esqueça disso. Letra A manutenção da ordem e do progresso. Meu amigo, nós nem vimos nada sobre ordem e sobre progresso. Isso aqui não está no artigo 3º, está errado. Letra B, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Opa, a princípio, essa aqui está mais ou menos. Vamos ler as demais. O respeito aos valores democráticos? Não. Respeito aos valores democráticos, tá? A gente nem estudou isso aqui. O respeito à dignidade da pessoa humana? Não. Dignidade da pessoa humana é previsto lá, mas é um fundamento, e não é o nome respeito à dignidade. Lá é só o nome dignidade da pessoa humana e também não é dentro dos objetivos. Letra E. Os valores sociais de trabalho e da livre iniciativa? Errado. Isso aqui até está na Constituição. Mas ele não pediu para marcar o que está na Constituição. Ele pediu para marcar a alternativa que apresentasse um objetivo fundamental. E isso aqui, que está na letra E, é um fundamento. Portanto, nesse caso, gabarito, realmente ficamos aqui com a letra B, tá bom? Letra B aqui é o nosso gabarito. Lembra que eu disse para você sobre a questão da construção? Olha aqui, ó, apareceu a palavra construção e mesmo assim não está errado. Porque construção aqui dá mesmo sentido na frase de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Beleza? Então, gabarito letra B. Vamos para a próxima questão, então, acho que ainda dá tempo, né? Estamos a 31 minutos. É fundamento da República Federativa do Brasil. Opa, você lembrou que se falou fundamento é o que está previsto aonde? É o que está previsto no artigo 1º. Então, você vai lembrar lá dos fundamentos, do Sosse de Vaplu. Lembra lá? Artigo 1º? Vamos lá. Letra A, a dignidade da pessoa humana? A princípio, sim. Vamos colocar mais ou menos aqui nela. Letra B, o desenvolvimento nacional? Não, o desenvolvimento nacional, isso aqui está fora. Isso aqui não é fundamento, beleza? Independência nacional também não. Isso aqui é princípio do artigo 4º. Erradicação da pobreza? Não. Isso aqui é do artigo 3º, é objetivo. A solidariedade? Não. É errado. Solidariedade não faz parte de nenhum. De forma separada assim, não. Nesse caso, o nosso gabarito é a letra A. Beleza? Então aqui está o nosso gabarito. Letra A é conforme está no artigo 1º. Nossa última questãozinha aí. O Estado Democrático Brasileiro deve obediência irrestrita à própria Constituição. Mas ainda assim, assumiu nos termos desse estatuto político o compromisso de reger-se em suas relações internacionais pelo princípio da... O que ele está cobrando aqui, professor? Ele está cobrando aqueles princípios lá do artigo 4º. Reger-se em suas relações internacionais. Então ele está cobrando a gente aquilo que nós acabamos de estudar. É o que está no artigo 4º da Constituição. Vamos lá. Letra A. Prevalência dos direitos humanos? Olha, mais ou menos, professor. Letra B, erradicação de todas as formas de discriminação? Não, não está assim erradicação de forma de discriminação lá. Letra C, dignidade da pessoa humana? Não, isso aqui é fundamento e não princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. Letra D, redução das desigualdades regionais? Não, isso aqui também é objetivo do artigo 3º. Inviolabilidade do direito à segurança? Errado, isso aqui nós nem estudamos. Resumindo, isso aqui o gabarito é a letra A. Lembra lá do CCDNA2I-PRS, lembra do P? P é o quê? Prevalência dos direitos humanos. O gabarito, no caso aqui, é a letra A. Beleza? É o que está no artigo 4º. Então, assim, meus queridos, nós fechamos a nossa missão concluída com sucesso, né? Um beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de abraço. Foi muito bom estar com você nessa oportunidade. Com certeza teremos um encontro marcado em outros temas de direito constitucional aqui no nosso clube da PMGO. Um beijo gigantesco, mais uma vez, no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu!